Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a Santíssima Virgem Maria. Caros amigos, hoje precisamos conversar um pouco sobre como se confessar. Em primeiro lugar, é bom explicar que muita gente pode achar esse vídeo obsoleto, né? Sem muita importância. Por quê? Porque eu já falei muito sobre esse tema, né? Quem já leu o meu livro, Pontos da Doutrina Católica, deve ter tomado conhecimento lá do texto que fala sobre a importância da confissão. Então, a confissão é um tema que sempre eu retomo este tema. Por quê? Porque a confissão é uma coisa que nós vamos, as pessoas que são católicas e que têm bastante consciência do que é a confissão, da importância da confissão, ela vai recorrer à confissão sempre. E não como muitos pensam, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Tem gente que se confessa na Páscoa e na preparação para o Natal. Mas isto não está certo, né? A gente deve se confessar sempre que for necessário. Não só 2 vezes por ano. Então, eu gostaria de falar aqui, muito resumidamente, sobre como é que nós devemos nos comportar para a confissão. Primeiro, o que é a confissão, né? As pessoas, infelizmente, têm uma compreensão errônea do que vem a ser a confissão. Então, elas acham que a confissão é um momento de conversa e distração com o padre. Pois bem, eu venho dizer para essas pessoas que a confissão não é conversa. Conversa é uma coisa, confissão é outra. Confissão é um sacramento, conversa não é. Então, a confissão é o momento em que nós nos encontramos com o padre para poder confessar os pecados cometidos, dos quais a pessoa tem consciência, e pedir o perdão e a absolvição. Então, quando você for se confessar, você tem que ter consciência de que você está indo ali para contar os pecados que você tem consciência que cometeu e que precisa obter da parte de Deus o perdão. Você não vai confessar com o padre e ficar falando da história do mundo, né? Primeiro, nem o padre precisa saber seu nome e nem você precisa saber o nome do padre. Porque ali você não está encontrando uma pessoa para uma descontração. Você está encontrando o ministro de Deus, está investido do poder de conceder o perdão dos pecados. Não é o padre que perdoa, é Deus. Mas o padre é o ministro de Deus para este fim. Então, você deve se preparar para a confissão. Você não deve chegar de qualquer jeito e dizer, eu quero me confessar. Aí quando se ajoelha ali, o padre pergunta, quais foram os pecados que você cometeu? Aí a pessoa fica pensando. Por quê? Porque ela não se preparou. E quando você se prepara, você faz a rememoração dos pecados para poder saber o que é que você vai falar. Você não vai ficar lá o tempo todo parado sem saber o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu vou falar. Então, você deve se preparar para poder confessar. Chegando no confessionário, preparado, né? Tendo feito a reflexão sobre os pecados cometidos, você vai contar os pecados. Jamais você vai justificar.
Fique você sabendo que quando você justifica, você está piorando o pecado, né? Se você diz, eu fiz isso por causa daquilo, fique sabendo que você adquiriu mais pecados. Não existe nenhuma justificativa por ter feito o pecado. Cometeu o pecado, confessou, acabou. Depois, você, para poder se confessar, isso faz parte até da preparação, né? Você tem que obter a contrição perfeita. E o que é a contrição perfeita? A contrição perfeita é quando você chega à consciência de que você ofendeu gravemente a Deus. Esse deve ser o motivo principal que te leva à confissão. Eu ofendi gravemente a Deus e quero obter dele o perdão para reativar a amizade com Deus, porque quando você comete um pecado, você está com a amizade com Deus fragilizada. Na verdade, a amizade está rompida. Então, por isso você precisa se reconciliar com Deus. Por isso o sacramento da reconciliação, ou o sacramento da penitência, a mesma coisa. Você vai... chegou à conclusão de que você cometeu um grave pecado, ofendeu a Deus, que é sumamente bom e digno de ser amado, e, portanto, você precisa reatar a amizade com Deus para continuar a vida normal de filho de Deus. Tendo feito a boa confissão, né? Tendo feito a confissão, lembrando de contar os seus pecados, né? Outro grave erro que muita gente tem, né? Vai se confessar e fala assim, é porque meu marido fez isso, porque meu filho fez aquilo, porque minha prima fez aquilo outro. Você é seu marido? Você é sua prima? Você é seu filho? Não. Portanto, que eles venham confessar os seus pecados e você confesse os seus pecados. E jamais jogue a culpa nas costas dos outros. Quem cometeu o pecado foi você, e é você que responde diante de Deus por aquele pecado. Não é seu marido, não é seu primo, não é sua tia, não é sua avó, não é seu filho, não é ninguém. É você que vai prestar conta dos seus pecados. Então, nessa hora, esqueça que as outras pessoas existem no mundo. Lembre de você e Deus. E reconcilie você e Deus. Você não pode reconciliar outra pessoa. Só outra pessoa pode se reconciliar com Deus. Outra coisa é a penitência. Um grave erro que muitos penitentes cometem é de deixar a penitência para fazer depois. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa esquece, né? Porque nós temos tanta coisa do dia a dia, né? É trabalho, é estudo, é não sei o que, e aí a gente empurrando as coisas para o futuro acaba que esquecendo, porque nós não somos um computador, né? Então é preciso que o penitente tenha pressa em realizar a penitência. Primeiro, que o penitente tenha pressa em realizar a penitência. Segundo, é um pecado um penitente procurar um padre, um outro padre, ou até mesmo o mesmo padre, para dizer, o senhor não poderia mudar minha penitência? Qualquer penitência que o padre nos dá, nós devemos considerar como uma pequena penitência. Nunca devemos considerar, o padre foi muito duro comigo. Não, porque o pecado que nós cometemos, se o padre desse 1 milhão de penitência para a gente cumprir, ainda seria pouco. Então, não queira fugir da penitência, né? Outra coisa importante,
Não importa qual foi a penitência que o padre deu. Tem gente que fala assim: ah, mas o padre mandou só rezar 3 Ave Marias. Ó, aquilo faz parte da penitência. Quem decide qual a penitência é o juiz. Você sabe que no Tribunal da Misericórdia, o padre é o juiz. Então, é o padre quem decide qual a penitência. Você não pode dizer, padre, me mande fazer isso, me mande fazer aquilo. Não. Quem tem que decidir qual a penitência é o padre. E a penitência que o padre decidiu é aquela que você vai cumprir. Agora, se o padre falou com você, reze 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, e você falar assim, nossa, que penitência pequena, se você quiser rezar 20 Pai Nossos e 20 Ave Marias, não tem problema. Você não pode rezar menos de 3 Pai Nosso e menos de 3 Ave Marias. Mas o penitente que tem consciência da grande graça que recebeu por meio da confissão, né? Porque por meio da confissão o penitente obteve de novo o estado de graça que tinha perdido. Então, o penitente que tem consciência daquela graça muito importante que Deus concedeu a ele por meio da restituição do estado de graça, ele deve estar exultante, querendo o mais breve possível realizar a penitência que foi pedida e não ficar protelando para amanhã. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós busquemos fazer boas confissões, que nós façamos um exame de consciência preparando-nos para a confissão. Não cheguemos de qualquer jeito para confessar, mas preparemos. Se alguém perguntar, tem problema se eu anotar no papel os pecados? Não tem problema nenhum. É melhor você notar no papel, colocar umas anotações dos pecados no papel, do que chegar lá na hora e não lembrar de nada. Então, que a confissão seja bem preparada e que ela seja antecedida de um arrependimento sincero para podermos agradar a nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a graça do perdão para nos dar. Então, se este vídeo ajudou você em alguma coisa, se você não sabia alguma coisa do que foi dito, se você acha que esse vídeo serve para ajudar outras pessoas, nos ajude a divulgar este vídeo entre as suas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook. Também não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aí embaixo, se você quiser deixar uma sugestão ou dizer alguma coisa que você não sabia, que ficou sabendo, para poder ajudar este vídeo a ser melhor divulgado. Qualquer comentário que você escrever vai ajudar o vídeo a ficar em evidência. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.